certeza da certeza de um futuro melhor. Boa tarde, sexto ano! Hoje eu vou começar com o pessoal da tarde, com o pessoal vespertino. E bom dia para você também, que é do período matutino. Beleza? Sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C e D, período matutino. Sexto ano E e sexto ano F, período vespertino. Olha só, você já deve ter percebido aí que hoje eu estou aqui com a nossa apostila na mão. E para que, professor, que você está com essa apostila na mão? Para que, meu querido? Para corrigir as questões que eu tenho certeza que você fez ontem. Aham. Você fez as questões, certo? Questões ali da página 38. E hoje, antes de nós continuarmos a nossa análise aí sobre a espécie humana, nós vamos corrigir a questão da página 38, ok? Então, junto comigo aí, pega a sua apostila e vamos lá. Vamos começar com a leitura desse texto aí que está aparecendo na sua tela. Olha lá. Em Estrada com História. Você sabia que, por lei, toda obra para a formação de estradas, usinas e outras construções no Brasil deve vir acompanhada de uma investigação arqueológica do local? Se a princípio você achar isso uma coisa sem pé nem cabeça, pare e pense melhor. Essa regulamentação cria oportunidades para escavações que rendem resultados muito interessantes e evita a destruição de patrimônio histórico de grande valor. Foi o caso de uma descoberta feita em Paraibuna, São Paulo, durante as obras de ampliação da rodovia dos Tamoios. Ao investigarem o local, especialistas encontraram um sítio arqueológico de cerca de 5.000 metros quadrados, com objetos atribuídos aos índios do grupo Aratu, que habitaram o Brasil entre os séculos X e XIV. Muito bem, depois de efetuar a leitura aí, temos a primeira pergunta, não é? Qual é a primeira pergunta? Olha só, qual a importância de realizar uma investigação arqueológica antes de iniciar uma obra? Você percebeu no texto qual é a importância? A importância é que através dessa investigação nós conseguimos muitas vezes descobrir sítios arqueológicos. E estes sítios servem para quê? Professor, o que é um sítio arqueológico mesmo? Sítio arqueológico é o nome que nós damos para esses locais que trazem ali fontes arqueológicas a respeito do passado. E você já deve, nessa altura do campeonato, estar plenamente consciente de que as fontes arqueológicas, elas são fundamentais para que nós possamos encontrar o quê? Respostas, ou pelo menos criar teorias, não é? A respeito do nosso passado, a respeito da nossa história. Então, sempre que eu tenho um sítio arqueológico, é importante que eu consiga extrair dali o máximo de fontes possíveis. Para quê? Para que eu possa, então, buscar respostas, construir teorias a respeito da minha história, a respeito do meu passado. Ok? Então é importantíssimo aí você fazer essa investigação. Olha só, resposta sugestiva aparecendo para você aí no quadro. Detalhe, não é para você copiar essa resposta, é só para você comparar com a sua e ver se ela está correta, ok? Olha só, a investigação é importante porque possibilita a descoberta de vestígios do passado e evita a destruição destes. Segunda questão, vamos aí para a nossa segunda questão da correção. Olha só, está aparecendo aí para você. A ampliação da rodovia dos Tamoios, no estado de São Paulo, levou a que descoberta científica? Bom, você deve ter percebido ali que com a pesquisa arqueológica antes, não é? Antes do início da obra, eles encontraram algumas fontes que permitiram reconstruir um pouco da história de grupos indígenas que viveram naquela região no passado. Não foi isso? Então, olha aí para você a resposta sugestiva. Olha lá. A ampliação da rodovia dos Tamoios, realizado em Paraibuna, no estado de São Paulo, levou à descoberta de um enorme sítio arqueológico. O local apresentava objetos que teriam sido utilizados pelo povo Aratu, que viveu no Brasil séculos atrás.
Muito bem, então se nós queremos conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil, principalmente antes da chegada dos povos europeus, nós precisamos o quê? Precisamos desses sítios arqueológicos, dessas fontes, porque grande parte desses povos que viveram aqui no Brasil antes dos europeus, eles não tinham a escrita. Com a chegada dos europeus, tudo ficou mais fácil, né? Porque os europeus tinham documentos escritos. Então, com a escrita, é mais tranquilo. Agora, nesse período anterior, a arqueologia é fundamental para que nós possamos encontrar essas respostas, ok? Vamos para a próxima questão. Olha só. Consulte fontes confiáveis de informação e registre uma descoberta arqueológica decorrente de uma construção ou reforma. Pode ser uma descoberta ocorrida no Brasil ou em outro país. Muito bem, galera. Você chegou a fazer essa pesquisa na internet? Conseguiu fazer? Conseguiu? Então, depois quando nós voltarmos, eu quero que você me conte o que você achou de novidade. Deixa marcadinho aí e aí você me procura. Professor, olha só, encontrei isso aqui, foi muito legal. Eu posso te dar alguns exemplos. É bem simples, bem tranquilo você encontrar isso aí na internet. Em São Paulo tem muita coisa. São Paulo é uma cidade bastante antiga, então tem vários casos ali de prédios que tiveram que buscar esse recurso primeiro, né, dessa autorização por parte dos arqueólogos, e quando eles estavam ali fazendo a análise, descobriram sítios. Nós temos casos, países como Grécia, países como a Itália, em Roma tem muita coisa, principalmente quando eles vão construir um metrô, eles descobrem assim muita coisa legal. Beleza? Galera, então assim, ó, encerramos essa nossa etapa de correção e vamos dar continuidade então sobre as raízes da espécie humana, beleza? Vou fazer a magia aqui para que tudo apareça escrito no quadro e nós possamos continuar. Atenção! 3, 2, 1 e... Tcharam! Tá aí, olha só, ganhando tempo com a nossa preparação do quadro. Muito bem, pessoal, olha só, dando sequência aqui, você não pode se esquecer que a nossa explicação, ela segue mais aquele caminho do evolucionismo, certo? Que é a teoria, aí lembra, uma teoria, mas que é a teoria mais aceita pelos cientistas do mundo. Eu entendi a referência. Então, essas datas que eu vou passar aqui para vocês, essas explicações que eu vou deixar aqui com vocês, elas estão seguindo por esse caminho, explicando a origem do homem a partir do evolucionismo, beleza? Vamos lá então? Olha só, primeiro ponto que eu destaquei aqui. Para os evolucionistas, o surgimento do homem, ele se dá no continente africano. É na África, a partir da África, que nós temos ali a descoberta dos fósseis humanos mais antigos. Então, existe hoje quase que um consenso por parte dos cientistas de que a origem da espécie humana, ela se dá no continente africano. Essa construção de teoria, de hipótese, ela é recente, porque até o século XIX imaginava-se que o ser humano ele havia surgido em diversos pontos do planeta ao mesmo tempo. Hoje não. Os cientistas mais ou menos concordam que provavelmente o homem ele tenha surgido na África. E como é que se deu esse caminho, esse percurso? Vamos do princípio então. Olha só, há cerca de 7 milhões de anos nós temos aí então o surgimento daquele primeiro ancestral comum. Lembrando que, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Dentro dessa ideia evolucionista, o que os evolucionistas... Ficou estranho, né? O que os evolucionistas defendem? Eles defendem que os seres eles estão num constante processo de evolução, se adaptando ao meio. E aqueles que conseguem se adaptar melhor, eles conseguem sobreviver. Ao passo que aqueles seres que não conseguem se adaptar, se desenvolver para fazer coisas novas, eles acabam desaparecendo. Então, as espécies que estão no planeta hoje são aquelas que se adaptaram melhor, que evoluíram melhor e que dessa maneira, nessa briga, nessa disputa intensa aí, em busca de alimentos, essas espécies elas conseguiram, graças a essas adaptações, sobreviver. E a nossa espécie, por sua vez, seguindo essa linha, é a espécie que melhor se adaptou, a espécie que mais se desenvolveu e por isso acabou dominando o planeta, não é? Entendeu? Então partimos desse pressuposto, beleza? Olha só,
Então, há cerca de 7 milhões de anos atrás, você tem o surgimento aí de um ancestral comum. O mesmo ancestral que vai dar origem aos macacos e outros primatas, inclusive ao ser humano, beleza? 2 milhões de anos mais ou menos, olha só, um longo salto. 2 milhões de anos mais ou menos, nós temos aí o surgimento das espécies que são mais próximas do ser humano atual. Por isso elas recebem por parte dos cientistas essa alcunha aqui, ó, vai ser chamada de família Homo. E aí nós temos diversas espécies. Olha só, o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo neanderthal. Só um detalhe, então, erectus é que consegue já, né, ficar com uma postura mais ereta. O habilis, aquele que já tem uma habilidade com as mãos para conseguir ali fazer coisas. Olha só, esse desenvolvimento da espécie humana, geralmente ele é ilustrado por essa figura que você está vendo aí. Tá vendo? Essa figura, ela é um clássico assim, não é? É um clássico. Ela ilustra diferentes espécies da família Homo. Mas veja bem, olha só, nem todas essas espécies, elas continuaram. Então, aparece aí que houve, né, um processo assim, essa virou essa, que virou essa. Não, muitas vezes são espécies diferentes que conviveram na mesma época, algumas delas, e que uma acabou superando a outra. Então, a nossa espécie é a espécie que melhor se desenvolveu e que melhor evoluiu dentro dessa forma de pensar, ok? Bom, mas agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a diversidade, porque você pode estar pensando assim, professor, mas tá, mesmo dentro da espécie Homo sapiens sapiens, que é a nossa história, a nossa espécie, né? Essa espécie que evoluiu e suplantou e venceu todas as outras, e nós, das espécies Homo, somos a única que permanecemos firmes e dominamos o planeta. Mesmo dentro da nossa espécie, existe uma diversidade bem grande, não é verdade? Por que isso acontece? Vamos tentar entender então. Olha só, cerca de 2 milhões de anos, mais ou menos, né? Sempre essas datas elas são aproximadas, não tem como ser preciso num espaço de tempo tão distante, ok? Então, cerca de mais ou menos 2 milhões de anos, algumas espécies de hominídeos, elas migraram para fora do continente africano. Por que isso aí? Em busca principalmente de alimento. Não é? Porque você tem que imaginar que essas espécies elas estão ali numa caça desenfreada por comida, porque o alimento é necessário para a existência humana. Então, em busca destes alimentos, muitas espécies acabam se deslocando, saindo do continente africano e indo para outras regiões. Então você tem aqui, por exemplo, olha, Homo erectus muitas espécies de Homo erectus, muitos grupos de Homo erectus, melhor dizendo, eles acabam seguindo para a Ásia. E aqui um grupo interessante também, que é o grupo do homem de Neandertal. Esse grupo, esse nome Neandertal, é porque esse grupo, essa espécie, ela vai se instalar perto do Vale de Neander, uma região da Europa, e por isso recebe esse nome. Ok? Então, vão para aquela região. Então você percebe que as espécies elas estão se espalhando pelo planeta, ok? E é interessante porque dentro dessa teoria evolucionista, dependendo do lugar do mundo para onde você vai, as suas características biológicas elas vão se adaptando. Então se você fica na África, onde você tem um sol mais intenso, ou se você vai para a Europa, onde o sol é mais fraco e o frio é mais intenso, ou se você vai para a Ásia, enfim, em cada cantinho do planeta, o ser humano ele vai se adaptando ao meio no qual ele está inserido. E aí começam a surgir o quê? Diferenças nas características físicas de cada grupo, de cada espécie. Beleza? Então olha só, mais ou menos cerca de 125 mil anos atrás é quando finalmente surge a nossa espécie, a espécie humana, que começa agora ó, a suplantar essas outras aqui, a derrotar essas outras aqui e começa a dominar o planeta Terra. Antes de nós continuarmos, eu quero dar um break aqui, eu quero ilustrar tudo isso que eu falei para vocês, desse desenvolvimento assim da espécie humana, ok? Eu quero que você assista esse videozinho que vai passar aí para você e mostre um pouquinho, ilustre um pouquinho desse nosso desenvolvimento. Vai lá! O gênero humano apareceu pela primeira vez no leste da África há 2,5 milhões de anos.
foi o início da jornada épica da evolução humana. Era um mundo cheio de predadores e comedores de carniça. Os humanos primitivos ou hominídeos viviam ao lado de feras terríveis. Mas eram hominídeos que não caçavam, apenas comiam carniça, ao contrário desse Megantherium, que era um felino de dentes de sabre. Esse é o Homo ergaster. Ele era o mais bem-sucedido de todos os hominídeos e que tinha também o maior cérebro. O Homo ergaster foi o trampolim para a evolução da nossa espécie. Como outros hominídeos africanos, ele andava sobre duas pernas, o que não facilitava a convivência com predadores muito mais rápidos e ferozes que andavam sobre quatro patas. Esse felino de dentes de sabre tem caninos enormes para cortar a carne, mas nem assim consegue tirar toda a carne da carcaça. Muita comida fica para aqueles que esperam. Ele é um predador formidável que pesa mais de 90 quilos. Para superar as feras, os seres humanos teriam que encontrar uma posição de vantagem. Talvez o Homo ergaster tenha sido o hominídeo mais esperto a andar pelo planeta e o primeiro ser humano carnívoro. Mas para conseguir carne, o Homo ergaster precisa enfrentar o felino de dentes de sabre, se aventurar em campo aberto e colocar sua vida em jogo. Comer a carniça era uma das maneiras de avançar na cadeia alimentar. As lascas de pedra já eram usadas como ferramentas há 1 milhão de anos. Mas para enfrentar dentes de sabre, esses hominídeos precisariam de armas cortantes, como lâminas, parecidas com os caninos do felino. A carne dos animais de grande porte contém ácidos graxos, é muito nutritiva e comer carne faz com que o cérebro humano cresça. Valia a pena enfrentar o risco. O comedor de carniça precisa estar sempre vigilante. Não há nenhum indício de que o Homo ergaster tenha enterrado seus mortos. Esses dois só conseguiram um osso e alguns fiapos de carne. Embora ainda haja muita coisa que não entendemos, a energia concentrada derivada da carne foi um fator que ajudou a reforçar nossa evolução. O tutano do osso deu aos hominídeos doses maciças de calorias, o que significa energia. Podem ter se passado muitas gerações até que conseguíssemos descobrir como manipular a pedra e fabricar uma ferramenta afiada dos dois lados. Mas o que esse humano primitivo está lentamente descobrindo será uma revolução para nossa espécie, a primeira de muitas. Nunca saberemos quais foram os eventos do acaso que os levaram a cada invenção, ou como se sentiram nesse momento de realização.
Esse jovem hominídeo criou uma lâmina, uma ferramenta cortante mais versátil, o machado de mão, que rivalizará com os caninos do tigre de dentes de sabre. Sabemos pela experiência com elefantes mortos que o machado de mão consegue cortar a carcaça mais dura e abrir o maior dos ossos. Era isso o que esses hominídeos procuravam e o que os levará a dar mais um passo para se tornarem caçadores mais espertos, superpredadores. Os seres humanos teriam que aprender a vencer seus rivais em seu próprio jogo. Teriam que aprender a caçar. Era necessário ter uma ferramenta ainda mais poderosa do que o machado de mão. Uma ferramenta de um poder tão grande e com tantas utilidades, que diante dele não só seres humanos, mas também os animais se curvariam. Uma ferramenta que eles teriam que dominar antes de subir na cadeia alimentar. O fogo. Armados com ferramentas de pedra e um cérebro que evoluía lentamente, os descendentes do Homo ergaster saíram da África para iniciar a colonização do mundo. Deixaram pequenas pistas sobre sua fantástica caminhada para o norte entre 1.700.000 e 600.000 anos atrás. Eles já conheciam o poder fantástico e terrível do fogo como arma. Há 300.000 anos, alguns dos sucessores mais evoluídos do Homo ergaster, frequentemente chamados de Homo erectus, estavam vivendo no que é hoje a Europa Ocidental. Eles venceram a competição com todas as outras espécies de hominídeos. Com o fogo, eles se aqueciam e cozinhavam a carne, tornando-a mais digestiva, e descobriram a forma mais eficiente de usá-lo: na caçada. O Homo erectus não era mais um comedor de carniça. Ele era agora um predador. Muito bem, para finalizar essa nossa aula, que já está assim um pouco extensa demais, né? Eu quero chegar com você aqui a esse último ponto. A chegada do homem à América. Como é que o ser humano vai chegar à América? Olha só, nós temos primeiro uma polêmica sobre isso. Por quê? A maioria dos cientistas defenderam durante muito tempo que o ser humano ele chegou à América cerca de 12.000 anos atrás. Acontece que essa arqueóloga aqui, ó, Anielle Guidon, é uma francesa. Errou! Que mora aqui no Brasil há muito tempo. Ela tem algumas pesquisas que ela desenvolve ali no Nordeste e ela encontrou algumas coisas assim intrigantes. Alguns fósseis que, segundo ela, fósseis de origem humana, né, restos de fogueira, por exemplo, que chegam a ter cerca de 50.000 anos. Então a pergunta, se a espécie humana chegou aqui há 12.000 anos, quem produziu aqueles fósseis? Você está percebendo? Na visão da Anielle Guidon, olha só, mano, uma descoberta que contradiz essa teoria aqui. Então, para Anielle Guidon, os seres humanos estão aqui na América ó, há muito mais tempo do que só 12.000. Mas essa aqui é uma questão que ainda não foi resolvida. Existe uma disputa aí entre esses dois grupos. Os cientistas lá de fora, muitos não concordam com isso, enfim. Mas para nós basta lembrarmos que existe essa disputa. Então, não sabemos exatamente com precisão quando que o ser humano chegou aqui à América. O fato é que, quando os europeus chegaram aqui, eles se surpreenderam. Por quê? Existiam muitos índiozinhos humanos. Eles esperavam encontrar muita coisa aqui. Esperavam encontrar seres diferentes e tal. Mas seres humanos igual a eles foi uma surpresa, certo? Então, quando esses seres humanos chegaram, a gente não tem uma resposta muito precisa ainda sobre isso. 12.000 anos ou 50.000 anos. Enfim. Segundo ponto, são as teorias para a chegada do homem à América. Também não existe aí uma resposta conclusiva, existem hipóteses. A primeira é a teoria de Bering. Segundo essa teoria aqui, os seres humanos, eles passaram ali entre a Ásia e a América.
Ô professor, mas como passaram? Ali não tem junção? Então, no passado remoto, houve um período glacial, ou seja, um período de congelamento, e esse Estreito de Bering, que é a pontinha ali que junta a Ásia e a América, ele ficou congelado. E aí algumas espécies humanas teriam passado por ali. Essa é a primeira possibilidade. A segunda é a chamada teoria transoceânica, que eu gosto de chamar de teoria da Moana. Por quê? Porque segundo essa teoria, os grupos humanos, eles vieram ali da Oceania, e foram navegando por ilhas e ilhas e ilhas, claro, não de uma vez só, né? Com o passar de muito tempo, eles foram ocupando ilhas até chegar aqui à costa oeste da América. Beleza? Essas são as duas hipóteses, as duas teorias para a chegada. Nós não vamos aprofundar muito mais agora essas teorias, porque nós vamos ter um outro momento onde nós vamos discutir cada uma delas com mais tranquilidade. Beleza? Tranquilo? Galera, assim nós encerramos aqui essa nossa segunda aula sobre a questão das raízes humanas. O que eu quero que você tenha percebido, o que eu quero que você entenda sobre essa nossa aula de raízes humanas? Eu quero que você perceba que o ser humano ele tem uma diversidade gigantesca. Uma diversidade de cultura, uma diversidade de crenças, uma diversidade de ser, uma diversidade de características físicas. Mas todos nós somos pertencentes a um mesmo grupo, a uma mesma espécie, a espécie Homo sapiens sapiens. Independente das nossas diferenças, nós somos todos humanos e precisamos nos respeitar como tal. Precisamos saber que a espécie humana é composta de coisas incríveis e diferentes umas das outras. Mas é importante que haja respeito, independente da crença, independente das características físicas, ok? E para encerrarmos essa aula, tem um exercício para você fazer. Mais uma vez, olha só, o exercício da página 45 da sua apostila, que vai tratar exatamente sobre essa questão da diversidade humana e da importância do respeito. Na próxima aula, nós vamos corrigir, ok? Galerinha, ficamos por aqui. Um beijo no seu coração. Sexto ano mais lindo do universo, ok? Tchau, fiquem com Deus. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.